gravando o tópico especial da aula do dia 18 de fevereiro. Nós vamos falar, hoje eu vou falar para vocês, gente, sobre um aspecto que eu acho muito legal, que tem a ver com uma experiência que eu tive orientando a professora Paula Finato. Hoje já é doutora, né? Fez mestrado comigo, ela fez a iniciação científica com o professor Cruel, e foi uma honra ter orientado ela. E ela me propôs, ela era uma pilateira, né? E me propôs, então, estudar o Pilates. E eu disse para ela que eu estudava locomoção de Pilates, eu não entendia bulhufas, né? E chegamos num belo acordo, que foi o mestrado dela, que foi esse trabalho que eu vou passar aqui para vocês no chat, eu vou pedir que vocês baixem esse artigo. Deixa eu ver só se eu consigo. Até para exercitar, assim, até me avisem se alguém não conseguir baixar ele, tá? Entrem nesse link e vão buscar ali na página do ResearchGate, vai aparecer o artigo e vai aparecer um botão lá de download do artigo completo, tá? Eu não sei se vocês conseguem, eu fico nessa dúvida, eu já tirei uma dúvida antes e deu certo, mas vamos confirmar de novo, deu certo? Tá. Eu Então, baixei. ali, um dos dados que eu quero que vocês leiam agora no Abstract, até para exercitar, eu quero que todos baixem esse arquivo e procurem no Abstract, no resumo, tá? Eu sei que alguns têm mais dificuldade com inglês, mas é uma informação muito simples. Eu quero que vocês só me digam o quanto melhorou o desempenho o grupo que adicionou o Pilates e quanto melhorou o grupo controle, que treinou igual ao Pilates, só que sem o Pilates. Só retirou o Pilates, correram do mesmo jeito, então o grupo controle só correu. Vejam o quanto melhorou o tempo de corrida deles. Tá? E aí, procurem essa informação e deem um tempinho, eu vou dar uns 20 segundos para vocês acharem isso. É uns dados numéricos ali, né? Tem uma abreviatura, né? Grupo Pilates, se não me engano, tinha. Deve O ser grupo Pilates Pilates Group, melhorou um PG. minuto e pouco a mais, não é? Um minuto e um pouquinho na variação. Eu lembro sempre de um número mágico que o Pilates era 2 minutos e 40, tinha melhorado, né? É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. Até É, para eu ver, foi eu 2 sabe que o tempo vai 40 passando e eu fico com os números, é mais ou menos isso, tá. 42, e enquanto que o outro grupo melhorou um pouco menos de um minuto. Tá, então foi ali 1 minuto e meio a menos, um pouquinho mais do que isso, mais ou menos, ou seja, teve uma diferença. Além dessa diferença de tempo, que é importante para quem trabalha com corrida, né, tem a resposta estatística, né, foi melhor mesmo. Teve ali um efeito de interação, que a gente chama, que mostrou que realmente, adicionando Pilates, né, realmente melhorou o desempenho para esses corredores. Tá? A outra coisa interessante desse estudo, gente, que ele está dentro de um modelo de desempenho, né? Valeu por parar o compartilhamento. Olha só, tem um modelo de desempenho também, que é outra coisa interessante. Os modelos de desempenho bem definidos, clássicos, de atividades de endurance, são, do ponto de vista fisiológico, são 3. São o VO2 máximo, limiares metabólicos, né, que é realizar a prova ou ter um limiar metabólico em intensidade, quanto maior, melhor, né? E o terceiro aspecto, que é a economia de movimento. No nosso caso, a economia de corrida, né? Que é simplesmente o quanto tu gasta de energia por metro rodado, né? Ou quilômetro rodado, uma informação dessa. Tá? São esses 3. O que a gente viu? A nossa hipótese é que, adicionando um Pilates, tu melhoraria a força do core ou de musculaturas mais posturais, tá? E isso auxiliaria em padrões de ativação e, consequentemente, melhoraria a economia de corrida. E, dessa forma, melhoraria o desempenho. Vejam que tem aqui uma escala, tem todo um sequenciamento mecanístico, né, para isso. Tá? E a gente teve a sorte de confirmar essa hipótese, né? O estudo mostrou que quem adicionou Pilates melhorou a economia, mais do que o grupo controle, assim como foi lá com o desempenho, que a gente acabou de dizer, ou seja, as coisas fecharam. Esse grupo que adicionou Pilates também mudou padrões de ativação, tá? Durante a corrida. A gente avaliou especificamente na tarefa, a gente avaliou o desempenho na pista, inclusive, então, tudo com validade ecológica, que a gente chama. Tudo isso reforça a mensagem do estudo no mundo real para corredores. Tá? Inclusive, eu tenho uma experiência ruim, por outro lado, com esse artigo, é bom falar também, para quem... o Ramiro está aqui, então é a gurizada que
e mais cedo ou mais tarde, se já não estão enfrentando isso, vão ter que enfrentar também. Esse foi um dos nossos últimos artigos que a gente não dava o nome, a gente tentava seguir, mas não dava nome de ensaios clínicos, né? Ele tinha vários elementos de ensaios clínicos, né? Hoje a gente teria chamado ele de um ensaio clínico. Ele teve cegamento dos avaliadores, né? Ele teve o cuidado ali na escolha dos grupos assim equilibrados. A gente teve uma outra característica que durante alguns anos a gente não podia falar, que era o fato de ter pego alunos do CPOR, né? A gente teve alunos do CPOR que tinham um controle da alimentação, de hábitos de vida muito bons, embora não seja 100%, né? A gente sabe como é que é o negócio, né? Mas, por outro lado, eles têm uns treinos muito... Bom, a gente teve 100% de aderência. A gente brincava, né? Que tinha o aluno que depois trabalhou com o Kadori, o Okamura, acho que era o sobrenome, um cara muito legal, um oficial, que era o tenente deles, era o chefe deles. Hã? Foi meu capitão no CPUR, o Okamura. Ah, então talvez fosse já... Eu nem lembro qual era a titulação, mas eu sei que eles estavam sob comando dele, então tu sabe como é que é no quartel, né? Tu quer correr ou tu quer correr, entendeu? Era um pouco assim. Então a gente tinha uma aderência muito boa ao treino, é isso que eu queria dizer. Que é uma situação que tem que cuidar, porque no mundo real não é sempre assim, tem que ter atenção. Mas, nesse caso, foi 100%, foi tudo... Então esse é o lado bom, parte do controle do experimento foi muito bom, tá? E mostrou essas coisas que não são tão fáceis de mostrar, né? Não é tão fácil ver essas adaptações acontecendo assim, e mostrou o resultado bom do Pilates. Aí eu sempre lembro de uma situação engraçada que teve uma vez. Eu estava no estacionamento com o professor Ronei, e o Ronei estava falando eu era uma coordenadora do curso de Pilates, eu não lembro se era a Aline, mas era uma moça e tal, e ele dizendo, olha, eu dou aula lá para o pessoal e digo que não serve para nada, né? Ele disse, Ronei, está saindo o nosso artigo. Eu disse para ele, eu não conheço nada de Pilates, mas pelo menos esse aqui funcionou. Ele, então é a primeira vez que eu vejo alguma coisa. Eu não entendo tanto de Pilates, por isso eu não tenho opinião formada para dizer se serve ou não serve. Esse discurso de terra arrasada eu não gosto. Eu teria que ler muito para poder opinar com mais segurança. Mas o que eu posso dizer é que nesse trabalho para corredores funcionou, né? Corredores recreacionais também. Tem que lembrar que aluno do CPOR não é corredor profissional. Os caras treinam, tem adaptações importantes. Quem fez CPOR sabe, né? Todos viram corredor de algum jeito, de um nível mínimo ali, e fazem alguma coisa no 12 minutos lá. Eu cheguei a fazer 13,100, até digo isso para o Ramiro. Quanto é que tu já fez, Ramiro? 3,250. Ah, tá. Sempre tem que ser a mais, né? Os caras gostam. Entrei correndo 2,600, cara. Ah, bom. Então. Tudo bem. Vamos mudar de assunto. Tá, mas assim, ó, muito bom. Mas o que acontece, gente? Nesse caso funcionou, então serve. E o que eu queria falar com vocês é isso, assim. O Pilates, ele é uma ferramenta interessante para corredores, tá? Agora vem a questão assim, professor, mas no mundo real a gente já sabia há uns 20 anos, tinham estudos bem delineados, né, cientificamente, que mostravam que treinos de força máxima e treinos de força rápida já mostravam adaptações semelhantes, não nos padrões de ativação, mas na economia e no desempenho, que é o que mais interessa, em atletas desde recreacionais até alto nível. Tá? Então, isso já se sabia há um bom tempo. Como é que eu faço, professor? Né? Porque, assim, eu não sei se eu contei aqui de manhã da Men's Health, que o pessoal veio me fazer um questionário, acho que eu contei esse detalhe, mas era assim, depois que saiu esse artigo, a gente teve algumas chamadas, assim, alguns registros do artigo em material de divulgação de nível internacional. Foi um dos artigos que eu mais tive isso. Eu geralmente não tenho muito, né, mas nesse caso teve. E aí veio um cara, e-mail lá da Men's Health, que eu achava que era, eu não conhecia, achei que era revista de baixaria. Eu fiquei tirando sarro com meus alunos. Meu Deus, eu não vou nem responder esse negócio, né? Depois um aluno me disse, professor, não é baixaria, essa revista é de saúde. É tipo aquelas revistas que dizem, como é que eu viro minha barriga em tanquinho, com os gomos aparecendo? 6 dicas, sabe aquelas revistas? Bom, isso aí não é... Isso aí é até válido, né? Aí fui lá e ajudei. Respondi para os caras. Só que o engraçado foi que quando eles me mandaram, assim, olha, aqui está como ficou o material. O título da reportagem era, resumindo, não lembro agora, mas a mensagem era assim,
Não, corredores, atenção, não precisa mais correr, façam pilates que é melhor do que correr. Eu disse, não, peraí, não é isso, o artigo não mostrou nada disso. Né? O que a gente disse é que adicionar o pilates à corrida pode ser interessante para corredores. Óbvio que tu tem que ter o treino de corrida ali, não tem essa inversão de coisa, porque tem muita gente que fica nisso, né? A força é melhor que resistência, não precisa mais de resistência. Eu digo assim, no mundo real, gente, é multicomponente, assim, não tem. E nesse caso, então, nem se fala. Aqui a base é a corrida, né? O foco era a corrida, e se tu adicionar o Pilates, tu pode ter essas melhoras. Agora, o contrário, esse é um outro mundo, isso nem faz parte do mundo de estudo ali. Ali são corredores, tu não vai falar para nenhum corredor que ele tem que parar de correr, né? O cara não está trabalhando com saúde. Agora, claro, se for outra coisa, o cara tem que parar, porque ele lesionou o joelho, destruiu uma artrose, que tá quase vai perder a perna, é outra história. Mas, em geral, não é isso. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Aí eu pedi para eles refazerem lá e ajustaram a mensagem. Eu vou mostrar para vocês uma publicação que saiu com a citação na Runner's World, que é a maior revista do mundo. Deixa eu divulgar aqui, deixa eu ver se eu acho. Vamos abrir. Aqui está, então, o artigo. Opa, o que é isso? Aqui, ó. Por que corredores deveriam fazer pilates, né? Aí tem uma explicaçãozinha. De novo, como eu falei para vocês, essa reportagem, ela traz coisa, ó, Runner's World, a maior revista de corrida do mundo, e aí vejam só, ó, num recente estudo publicado, corredores treinados fizeram tal, tudo bem, embaixo tem coisa de vestido e tal, né? Mas olhem que interessante, se tu clicar, ela remete para o artigo, ou seja, é baseado em evidência boa, assim, né? Isso já nos dá um sinal de segurança sobre o material. Aquele exercício que eu falei com vocês, de vocês acharem também material de divulgação de alto nível, assim, e fazerem as escolhas. A Runner's World, em geral, ela tem um crivo de avaliação. Né? Então, para quem é da corrida, adicionem outro elemento aí. Runner's World é legal de seguir porque está muito material gratuito e bem organizado. Não é a primeira vez. Em 2012 nos chamaram também. Então, tem coisas interessantes. Tá? Dúvidas, gente, sobre isso? Querem perguntar alguma coisa? Professor, esses corredores aí, eles faziam algum treino de força? Ou eles só tinham resistência? A gente sabe que no quartel é quase obrigatório que fizessem, né? Mas a gente pediu ali para que eles não fizessem, para que aqueles caras não fizessem nada. Assim, eles sempre fazem ginástica, né? O TAF lá. Eles faziam. Não tem. Certeza então, que eles faziam. Só que a gente colocou que não tinha treino de força, tá? Eles não podiam estar fazendo musculação em tal, mas não dá para dizer que não faziam. Eles faziam certamente resistência de força, isso que é obrigatório. Mas treinamento de força no nosso grupo não tinha. Isso era nos últimos 6 meses, 3 meses, não podia entrar. Quantas vezes por semana, prof? Foi 2 vezes. Que eles faziam pilates? 2. Hã? 2 vezes. Uhum. Diga, Ramiro, como é que é lá hoje? No CPUR, tu tem que ter toda uma licença para poder usar a academia. O máximo que eles deveriam fazer é flexão e barra, que não considera tanto assim para esse tipo de intervenção, né? Tu vai ter então um pouco de fenômeno de interferência até, mas eu acredito que não é muito. E fora isso também o TAF e o treinamento físico não é todo dia, né? Acontece umas 2, 3 vezes por semana no máximo, e não é uma coisa muito pesada normalmente. E no máximo eles deviam fazer mais a corrida mesmo, que é a corrida que é o mais sugado. Isso, exatamente. E aí, o que acontece, pessoal? A nossa mensagem, para quem é da corrida, é dizer assim, ó, o Pilates não é milagroso, né? Agora, a gente acha assim, ó, que para atletas que fazem a corrida já há alguns anos, poderia ser interessante, a cada 2, 3 anos, colocar um bloco de treinamento de Pilates. Né? A gente não sabe ainda, mas o que a gente acredita, aí entendendo um pouco de treinamento geral, é que tu ter blocos de treinamento em macrociclos diferentes, de força máxima, força rápida, força central, vamos chamar assim, possa ser interessante, mas não se sabe bem no total. Mas, tendencialmente, as adaptações são específicas, né?
A adaptação que vai ter, embora o resultado para a corrida seja semelhante, a economia melhora. Se tu adiciona nesses grupos de corredores que não treinam força, tá? Quando tu adiciona um treino de força máxima, um treino de força rápida ou um treino de força central, que foi o nosso estudo que mostrou isso, a economia parece melhorar. Um pouquinho mais num, um pouquinho mais no outro, aí tem essa discussão. Mas para quem é treinador, o mais importante é que melhora a economia e melhora até desempenho. Agora, a longo prazo, como reunir isso, sequenciar isso, é uma discussão em aberto ainda. Tem algumas sugestões, né, que o pessoal a gente vai mostrar isso em uma parte mais avançada, né, das escolhas de sequenciamentos, de métodos, etc. Mas o mais importante é usar. Essa é a mensagem principal. Ao longo de 2, 3 anos, fazer uma oscilação de estímulos desse tipo. Então, provavelmente, assim, o papo é assim, quem só faz treino de força com corredores de um tipo só, talvez seja interessante dar uma invertida, fazer um treino de força rápida, porque a gente já sabe que tem adaptações que são específicas. Bom, nesse caso, para corrida nem se fala. Tem que olhar com a carga mecânica igual, tem que regular bem isso, porque tem que ver que eles estão na lesão. Tem a parte ou seja, se tu adicionar um outro tipo de método, provavelmente vai ajudar, mas a mensagem que eu dou é a mesma para o outro cara, o corredor que só faz pilates. O cara faz 2 anos só pilates. Daqui a pouco adiciona um treino de força. É provável que ele vai ter vantagem, né? Esse é o papo que a gente mais vê, ligado até às experiências de corredores, de equipes de corrida e tal, por aí no mundo. Embora o nível de evidência não seja alto sobre isso. Diga. Se eu sou dos esportes acíclicos, eu sou das lutas, e eu queria saber se isso também do Pilates se aplicaria, por exemplo, a um esporte com maior explosão, não só a corrida, né, cíclica, essa economia de movimento. Se esse aumento com o Pilates, tu teria também um recrutamento de, por exemplo, um treinamento de pliometria conseguiria ter esse mesmo resultado? Tu conseguiria ter um recrutamento maior, uma economia de energia para fazer, por exemplo, um chute explosivo no taekwondo ou uma esquiva no boxe, alguma coisa assim, que tu utilizasse esses membros inferiores? Boa questão, Ramiro. Assim, para começar, tá? Lá tem a disciplina que eu dou no mestrado, que é essa parte fisiomecânica, e quando a gente fala dessa questão da economia com o movimento, tem uma regra geral que isso vai se aplicar mais forte ainda nos esportes de luta, por exemplo, que em atividades que são mais anaeróbicas, intermitentes, ali eu tenho que ter na verdade, uma baixa economia. Eu tenho que saber gerar muito mais energia, muito intensamente, com eficiência, é verdade, mas a economia é baixa. Isso não é ruim, tem que ser baixo, porque eu tenho que gastar muita energia lá. O sprinter, por exemplo, que é um intermédio disso, o sprinter é o cara que gera mais energia, não é o que gera menos, assim. Então, a ideia de economia ali tá... O que ele tem que ter uma eficiência, né? Ele tem que jogar essa energia para o lugar certo e tal. Agora, nas lutas, então, essa ideia da economia não é tão forte assim. Então, para começar, é invertido. E é um pouco mais distante do que se precisa para a corrida. Então, eu teria mais cuidado, eu teria que ver as evidências para ver até onde elas ajudam, por exemplo, um Pilates em caras que fazem Muay Thai, por exemplo, fazem alguns exercícios que aplicam aquelas técnicas mais potentes, né? Eu teria que ter cuidado para dizer que se ajuda mesmo ou não. Quase sempre, quando o cara não treina muito esse aspecto, ajuda. Mas, assim, nas lutas já tem muita postura, né? Eu sei do karatê lá, que meu tio é segundo dan, e aí eu seguia um pouquinho, né? Ali ele já tem um treino de core que é muito específico já das práticas. Eu não sei qual é a tua, se tem, mas quase sempre tem um pouquinho disso, né? Então, isso já diminui a importância. Se tu for aplicar um treino numa velocidade tão lenta, tão diferente do que muitos gestos, pode ser que não seja tão bom. Agora, pode ser importante para quem faz kata, né? As provas de kata, que são feitas de modo mais lento, controlado, pode ser que ajude. Para as execuções, talvez não tanto. Mas eu estou falando assim, só por uma ideia de cinesiologia. A questão é que o nível de evidência é baixo sobre isso, né? Então, eu teria cuidado para testar isso, né? E eu acho que diria, né? Diga. Uma coisa que acho que o Ramiro, acho que ele quis falar, seria tipo uma resistência anaeróbia, não tanto a economia, porque em esportes de tanta explosão assim, é como tu falou, quanto mais energia tu liberar para aquele movimento, mais rápido ele fica, mais eficiente e maior performance tu tem. Só que essa resistência de tu conseguir
fazer esse movimento mais rápido e tal, até o final da luta, que tu vai perdendo. Acho que era bem isso que ele queria falar. Talvez não em preservar a energia na hora do movimento, mas resistir com o mesmo movimento até o final da luta. Sim, Isso, sim. tu conseguir fazer o gesto por um período que tu conseguisse manter essa potência, né? Por mais tempo. Tem um sentido geral, né, gente? Porque assim, ó, já está mostrado, por exemplo, em idoso, tá? Que a principal razão do idoso gastar mais energia para se locomover, a caminhada dele ter uma economia piorada com o envelhecimento, é por causa da questão da instabilidade articular. A cocontração é maior durante a caminhada, que está ligada à fraqueza, né, muscular. Então, isso aí já está bem marcado. Ou seja, a gente sabe que se a gente tem articulações que são mais estáveis ao longo do tempo, também em resistência, em atividades intermitentes, ou seja, quando for dar um chute no final da sessão lá, ele conseguir ter uma estabilidade articular boa, isso vai dar mais eficiência, isso tem relações mesmo com essa economia mais geral, né? Mas, de novo, para mim não é tão óbvio assim, eu só digo isso, eu não tenho certeza que se fizer o mesmo modelo, aí é pesquisa, tá? Se adicionar um pilates nos lutadores ali, caras que nunca fizeram antes, se isso vai melhorar essa ação mesmo, essa da resistência intermitente. Eu tenho dúvidas, porque até as ações do pilates, elas não são tanto assim de resistência só. Claro, numa sessão é longo e tal, mas não é tão claro assim. Eu tenho dúvidas se fosse melhorar. Acho eu que a longo prazo... O criador do Pilates, ele também era das lutas, né? Do boxe. Ah, é? Então, Legal, Joseph Pilates tem alguns treinos que é de potência também, assim. Nos equipamentos, normalmente, como a gente já recebe pessoas com dores ou idosos, a maioria acha que não, mas tem muito exercício de potência. E também com essa coisa assim da potência de trabalho, de potência e de resistência. Legal. Né? Aí já está a resposta, então daria para usar esses, né? Isso é bem... Sim. É porque não se usa porque normalmente chegam pessoas com mais patologias, né? Com mais dores, alguma coisa assim, e aí não se utiliza, mas existe. Mas tem, é bem bacana. Sim, aí até porque assim, ó, eu acho que o que eu sou contra do Pilates, tá, gente, é que eu não sei nem se é culpa do Pilates, é quando as pessoas tratam como religião, né? Isso que eu queria falar do Pilates, que acho que serve para várias outras, não é porque quando começo a dizer assim, eu sou pilateiro, e não adianta, o cara tem dor de barriga, mal olhado, dor no joelho, qualquer coisa é Pilates, faz o Pilates, e se o cara tem aquele grupo que é mais de raiz, né? Que fazem a sequência exata que o Pilates faz. Depois eu sei que tem outros, que é o Evolution, não sei o que, são mais modernos. Mas resumindo, eu não vou nem me adentrar nisso. Eu só digo isso, o ruim é quando tu usa como uma caixa fechada. O que a Edilene está falando aqui já me quebrou isso. Porque a Paula me dizia, não, se eu tenho que fazer o Pilates raiz, tem que ser aquela sequência. Só existia uma sequência. Cara, por mais inteligente que fosse o cara, coitado, há 100 anos atrás, não é possível fazer a mesma sequência para todos. Agora a gente já está discutindo uma possibilidade. Escolhe alguns exercícios que ele desenvolveu em dada época e não é dado para todos, e aí já está a especificidade. Aí eu já começo aí eu já retiro a crítica, né? Aí é um ajuste geral. E talvez seja até uma interpretação errada, né, do que o pessoal faz com o Pilates também, vai saber, né? Mas eu só digo isso, não usar como religião, isso serve para qualquer coisa, sabe? Né? Agora, isso aqui funcionou para mim, vai funcionar para todos, e aí tem a questão mercadológica. Eu sou pilateiro porque eu faço tudo. Eu acho que nós, profissionais, temos que usar o que serve, e aí se ajustar para a realidade do aluno, né? E aqui a gente já chegou num acordo, né? Poxa, tem exercícios que são mais específicos e daria para ter um ajuste melhor, daria para se entender melhor até o que acontece ali, e até com treino, né? Para grupos específicos, né? Aí eu acho interessante. Eu queria até terminar com isso, que bom que a Edilene me lembrou, né? E eu acho que é interessante isso. É o ajuste. O ruim é quando usam como, tem que ser só aquela sequência, e tinha toda uma sequência lá que a gente tinha que botar no artigo e a gente tinha que seguir, porque eles diziam, é melhor ser assim porque a gente sabe que é o Pilates tradicional. Tá bom, vamos fazer, porque é o Pilates. É que a sequência do Pilates clássico, ele vai evoluindo, né? Aquela sequência, cada exercício que tu faz, ele trabalha deitado, sentado e em pé, que seria a evolução do nosso caminhar também, desde a infância até a idade adulta. Aí essa sequência sempre é tratada como o início do Pilates. Essa que é a minha crítica, tá, Edilene? Não adianta, assim, por mais que tem
uma questão evolutiva, de desenvolvimento, tudo bem, mas a gente sabe que as pessoas não são iguais, né? Tem necessidades um pouco diferentes. Eu acho que ali, essa é a minha crítica, é usar tudo fechado. Se tem que ganhar dinheiro com isso, tudo bem, né, tem gente que faz coisa... Mas eu acho que aqui, falando de treinamento, a gente tem que ter um olhar mais crítico até disso. Entender isso, porque tem uma sequência legal, mas também alterar, né? Eu acho que eu já falei, eu tenho medo de ficar repetindo, mas sabe qual é o meu... Assim, ó, eu passei pela moda lá, que era dos body jump, body não sei o quê. Né? Eu peguei toda essa onda muito forte. Assim, eu nunca fui da ginástica, mas eu me lembro que eu acompanhava esse processo. O que me chamava a atenção é que eu tinha uma visão crítica daquilo, mas não era de todo ruim. Eu dizia, tá, aquilo lá está acabando com a nossa profissão. Não sei se vocês sabiam, tinha que pegar vídeos cassetes, a cada tantos meses, os professores tinham que enviar para um centro lá, que os caras avaliavam a aula do cara, e o cara era assim, um robozinho. Ele repetia toda a aula, até o grito tinha que ser no minuto 2:40, tinha que gritar do mesmo jeito. Se o cara gritava um pouquinho mais longo, já podia perder ponto, assim. Ou seja, acabava a aula, tu só tinha que ser um robozinho, tinha que imitar toda a sequência, né? O que me chamava a atenção, o que eu dizia assim, é que a situação nas academias era tão ruim, mas tão ruim, que essas práticas até eram acima da média. Elas, de certo modo, respeitavam coisas gerais, como a Edilene está falando ali do Pilates, umas sequências gerais, né, da pessoa deitada, sentada, em pé, tinha algumas questões evolutivas, antigravitárias, básicas, legal, né? Mas tu vê, a mesma coisa era os body pump, tinha uma sequência, tinha até uma divisão de pesos, né? No início tu tinha só a barrinha, depois tu botava 1 quilo, botava alguma coisa lá, e tu tinha uma sequência, só que depois se desrespeitava um monte de outras coisas, se o cara tinha um nível menor do que aquele, azar, como é? Só que o que acontece, nas academias do então, e eu acho que ainda hoje em muito lugar, o que mais se faz é botar sequenciazinha de música e todo mundo no ritmo, e se o cara é novo, vai pegando, se rala no início, sofre ou cai fora, porque não aguenta o ritmo, se estiver muito forte, senão ele aguenta e vai se adaptando do jeito pior, com chance de lesionar, etc. E aí entra na turma lá e vai o comboio todo junto, né? Em muitos lugares. Ou seja, o body pump não era tão ruim, só que, de novo, a gente está desrespeitando o treinamento, porque, só que, entenderam a minha crítica? A gente tem que mudar isso. As aulas têm que ter alguma individualidade, ritmos diferentes, fazem tempo 2, e eu conheço boas práticas, inclusive, até porque tem gente que, às vezes, da academia que diz, não, senhor, mas não existe isso. Não, hoje na cultura não existe, mas tem gente fazendo coisas muito legais. Eu vi mestrados da ESEF, inclusive, né, com a Mônica Tagliari, por exemplo, fazendo mestrados muito legais, individualizando carga, fazendo coisas bem legais assim com as práticas, né? O CrossFit também, eu não entendo tanto, tá? Mas eu queria só dizer assim, eu não quero criticar, talvez ser injusto, mas quando tem essas coisas muito gerais, se atentem. Vocês, como professores de educação física, aprendam, porque tem coisas legais ali no meio, mas depois tem que ter a criticidade para fazer o trabalho de vocês. Aprendam aquilo e usem até onde dá, mas não usem como religião. No momento que vira religião, que baixa a criticidade sobre a coisa, a gente não está usando mais o método científico. Né? Aí não adianta, aí é religião, né? Que é outra coisa, que serve para outras coisas, mas não para esses casos aqui de exercício físico. Né? Professor, já que o senhor falou nisso, o que o senhor acha então, das academias funcionais? Não, a mesma coisa, treinamento funcional, TRX, tem um monte de moda aí saindo, produtos que tem um grau de religiosidade um pouco diferente, né? Eu não conheço em detalhe todas, por isso que eu não quero fazer assim, essa é assim, tá? Eu só coloco para vocês, no momento em que... Por exemplo, tem algumas academias que tinham aquele negócio do... a pessoa entrava num lado da academia e terminava no outro, e a sessão durava 20 minutos e o cara tinha que fazer as sequências de exercício todas ali. Aquilo ali, a chance de ter coisa errada é muito grande, né? Porque tu faz uma mesma sequência, o cara, mas ajusta a carga, individualiza, tudo bem, mas só as escolhas do exercício tá errado, né? O próprio, entrando nessa área ali, o método Tabata, por exemplo, tem um artigo muito interessante com o Foster, que ele mostra que o método Tabata, que foi construído inicialmente para o CrossFit, e quando foi aplicado por um grupo de sedentários de idade, né, adulta, normal, assim, os caras odiaram o treino.
Eram sessões de 20 minutos, que era uma gritaria, alta intensidade, aquela coisa toda. Os caras, assim, um percentual de alunos que terminavam a aula que não conseguiam ir embora, porque estavam hipertenso não, mas estavam ansiosos, estavam atacados assim do treino, né? E não fazia bem para eles. E aí eles botaram uma escala de prazer, que eu acho muito legal. Inclusive a gente tem tentado usar nos nossos estudos e tal, né? Que mostravam que era baixíssimo. E aí ficou confirmado, não era opinião, os caras odiavam o treino. Então não adianta, mas é super bom fazer o HIIT, super crossfit. Não é para todo mundo. Eles mesmos no artigo diziam, olha, em caras altamente motivados, né, talvez seja interessante, mas tem que ter um cuidado, né? Tem que avaliar se os caras gostam ou não. Aí eu não te respondi exatamente sobre essa prática do funcional, só que é o que eu digo. Aprendam sobre o funcional, inclusive a gente já teve aula semestre passado, esse semestre nós vamos ter outro, né, só de treinamento funcional, mas não caiam naquilo de que agora não existe mais nada, porque tem gente vendendo curso de funcional, aí colega meu, inclusive com título de mestrado, que dá medo, assim. Os caras fazem, assim, tem que começar a suspeitar quando o cara começa assim, gente, o padrão de movimento não é mais o que se ensinava 20 anos atrás. Está tudo errado o que se sabia. Agora, a verdade é essa. E, não, peraí, que o mundo não começou faz 20 anos atrás. O que ele quer dizer com isso? O que é que melhora? Por exemplo, eu estou falando de padrões de movimento. Ok, a gente tem que entender, como a Edilene falou, padrões que são antigravitários, são evolutivos, tem que entender tudo isso. Agora, não é por isso que eu não vou mais fazer treinamento de força local em alguns momentos. Agora eu não posso fazer mais bíceps, rosca bíceps, não tem nada a ver. Eu tenho que saber quando usar isso. Meu aluno não pode terminar 2, 3 anos de treino só em aparelho. Porque, é claro, o mundo não é num aparelho, né? Isso é meio óbvio, né? Mas o treinamento funcional vende isso, só que não é problema vender. O problema é dizer assim, aquilo tudo outro está errado. Então, se vocês verem uma máquina, queimem ela, como se fosse a Inquisição, né? É só isso que tem que tomar um cuidado, assim, que não é bem assim. Cuidado com as religiões, e especialmente onde tem dinheiro. Outra dica que eu dou. Se é curso em hotel, que custa bem caro, e os caras saem assim, sabe, que nem psicólogo, às vezes precisa pagar para funcionar. Aí vocês têm que começar a suspeitar, né? É que nem ir para Santa Catarina. Tu nunca conhece alguém que foi para Santa Catarina que tomou banho no mar gelado. Sempre o mar é bom, né? O cara vai lá, gasta uma grana e tal. Sempre o mar é bom. Aí, muitas vezes que eu fui, a água era gelada, que nem dava o azar, né? Era gelada. Mas os colegas que voltavam diziam, não, aquele mar é maravilhoso. Tem muito curso desse tipo que é assim, né? Tu paga uma grana, tu não vai dizer que é ruim, né? Aí vocês têm que cuidar um pouco isso, porque a base científica disso, principalmente, é vocês saberem no interno de vocês. Vender um produto, tudo bem para o aluno, é bom, vai, mas vocês têm que ter uma criticidade, né? Sobre o que vocês estão fazendo. Calistenia, tinha muito isso também. A calistenia era uma base até social, né, gente? De controle. Que, de novo, né, gente, olhando historicamente, só para vocês terem ideia, a calistenia, eu gosto muito de história da educação física. A calistenia é um método que tinha um sentido de controle social muito forte. Só que o pessoal não sabe que, em boa parte da Europa, durante uma época, a calistenia era um método de exercício, inclusive, mais socialista, né? Era contrário ao método esportivo dos ingleses. Assim, durante anos, a escola alemã com a inglesa batalhava isso e tinha esse lado também social sobre a coisa, né? Vocês estão rindo aí? Tem uma moça ali que apareceu atrás do Adriano. Espera ela participar da aula aí, cara. O Ramiro falou que se eu não entrar com o pé na porta, eu não vou falar. Entra aí, Adriano. Não para de falar. Isso do Pilates é bem curioso até, porque o meu pai tem um estúdio de Pilates, né? E ele não usa sequências fechadas, ele vai bem individualizado, assim, vai bem de acordo com o que o aluno precisa. E tem alunos que até chegam a reclamar, assim, de não estar usando a sequência fechada. Mas eu fazia a sequência fechada, que eu tenho que ficar mudando de aparelho. Então é bem curioso isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Adriano, sabe que eu aprendi isso com o professor Molina. A ignorância é atrevida. A gente está vivendo hoje, né, cara? Hoje tu vai em canal de TV e os caras estão chamando as pessoas de globalistas, como se fosse um grupo, né? Olhem esses globalistas. Não, para tudo, né, cara? O louco é tu, né, cara?
quer inverter a história do mundo agora, a história da civilização, né? Esse é bom exemplo, Adriano, gostei. Esse é bem mais aplicado. O cara está ajustando coisa individualizada e diz, olha, esse aí está fazendo coisa errada. Eu quero fazer o fechadinho ali, porque é mais simples, mais fácil. Ô, Tartan, eu estava lendo um livro que o Cadore me emprestou que falava que até o conceito de treinamento funcional, o treino funcional, já teve várias discussões sobre qual era a estrutura e o que era ele, né? E hoje em dia eu não entendi muito bem o que eles quiseram definir como treinamento funcional. Parece que era uma coisa que, sei lá, treinava para funcionalidade de determinada modalidade. Eu não entendi muito bem o conceito de treinamento funcional que o Alexandre falou ali, né? Ele comentou qual era a tua opinião sobre treinamento funcional e eu fiquei pensando assim, bom, sobre qual treinamento funcional que o Tarta ia estar falando, então, né? Sobre o que ele ia estar abordando. Eu queria te perguntar aqui, que é definido hoje como treinamento funcional, tu sabe dizer? Sim, tem, assim, tem um monte de corrente, mas tem duas principais. Uma é aquela mais ligada ao treinamento físico. Essa é que eu gosto, tá? Essa é a minha, tá? Que tem a ver com a história do treinamento físico, com a experiência acumulada, onde o treinamento funcional tá na origem da coisa, né? Tá desde a origem, assim. A ideia da periodização dividida em período de base e período aplicado, né, tá nisso, né, já, porque tu teria sempre uma dimensão muito mais específica para coisa que seria funcional. E isso nos esportes teve muita força e assim, isso já se sabia há muito tempo e muito estudo sobre isso. Eu não sei se eu já comentei para vocês, mas, por exemplo, quando eu era aluno da graduação e na Feira do Livro de Porto Alegre, eu gostava de olhar os livros lá nas bancas, né? E aí achei uma vez 2 livros de Cuba que mostravam análises biomecânicas de gestos de vôlei dos anos 60 e 50, coisas incríveis que até hoje a ciência está descobrindo de forma mais detalhada, mas assim, dados de plataforma de força, cinemetria e eletromiografia, publicado em espanhol, que na verdade era traduzido do russo, ou seja, era provavelmente dos anos 50, final dos anos 50, 60, os caras já faziam isso, né, em detalhes, assim, e foi se descobrir isso depois que caiu a cortina de ferro, né? E nesse caso eram análises totalmente funcionais, eram umas fases funcionais do treino, onde eles tinham detalhamento até da atividade eletromiográfica de gestos do vôlei, o que o cara deveria fazer com a musculatura durante a recepção. É umas coisas absurdas que hoje tu busca no nosso sistema de ciência normal, no motor de busca, e às vezes não acha. E os caras já estudavam isso, só que tudo em russo, né, que teve o problema de tradução e até a qualidade do que se fazia também, do ponto de vista científico, assim, né, regramento e tal, né? Mas, assim, o que eu queria dizer, a questão do funcional, por esse lado, tá no cerne do treinamento físico, não há nada de novo. E se tu vê as pessoas, todas as escolas fortes do treinamento, elas continuam considerando isso, só que eles trocaram um pouco o termo, não era tanto funcional, era muito mais específico, tá? Mas tu vai ver o que era o treinamento específico, há muito tempo que eles já fazem isso. O treinamento resistido, que eu mesmo estou estudando um pouco mais, que agora até o pessoal do Cadore publicou também alguma coisa. Eu fiz com o Grazioli, o SIC retrasado, eu fiz tudo com aquilo ali, antes dessa moda, antes de começar toda a discussão inicial desses treinos resistidos e tal, com o Thorne, não lembro lá o nome do inglês, há muito tempo atrás os caras do atletismo já faziam. Claro, com menos informação sobre o que a ciência agora está dando muito mais detalhamento do que fazer e do porquê também. Mas o que fazer, se desenvolveu muito conteúdo com isso há muito tempo, né? Agora, tem outra escola que é na área da saúde, que essa é perigosa. Essa pode ser que se assemelhe um pouco ao que o Alexandre perguntou, né? E, inclusive, a aula que eu dei com o meu aluno, o meu monitor lá, o Israel, foi sobre treinamento funcional nesse aspecto, assim, mais da área da saúde. Ali é perigoso, ali é interessante de ouvir eles, mas tem que cuidar em algumas vezes, mas eles já me fizeram um filtro disso, tiraram algumas coisas que eram meio, tipo, discurso da terra arrasada. Agora começa o verdadeiro treinamento, a verdade, o que é melhor do que qualquer outra coisa. Não, esse papinho a gente tirou e pegou as coisas essenciais, né, que é um discurso um pouco mais geral, remete um pouco à questão evolutiva, mas muito mais porque no campo da saúde a gente tem que pensar no que é funcional e no que é específico de modo complexo, né?
não é o mesmo jeito que tu pensa para um jogador de futebol. O jogador de futebol, tu vai ter que arriscar mais desequilíbrios musculares, porque a ação esportiva não é tão evolutiva mesmo. Para gerar melhor adaptação, tu tem que arriscar, e por isso que tu tem as lesões de isquios, etc., porque tu está no limite de situações que não foi o que te levou a ser o que nós somos hoje, né? Por exemplo. Mas quando a gente pensa em saúde, a coisa é muito mais complexa. Eu não posso pensar só em tiros, eu tenho que pensar em mudanças de direção, eu tenho que pensar em ações muito complexas, com produção de força em várias velocidades, né, em várias condições sequenciais de produção, né, como são o ciclo alongamento, encurtamento, etc. Então, a coisa é muito mais complicada. E aí, claro, isso nos remete a uma questão evolutiva. É pensar como nós nos formamos. Aí, esse é o segundo conceito, Ramiro, que se tem muito e que, inclusive, eu usei para dar na aula, embora não seja o que eu mais... não traga a história do treinamento, como é o primeiro conceito que eu acho mais adequado, né? Assim, quem quer saber de treino funcional, fala com o Léo Ribas lá na Sojipa, vê o que ele faz já há 30 anos, né? Aí tu vai ver. Tem muita coisa legal. A escola cubana de treinamento, tem coisas maravilhosas sobre isso, né? É isso aí, são esses dois conceitos que eu acho que são os mais fortes, tá? E se trabalha um pouco nisso. Eu escuto um pouco esse segundo, até para dar voz também, um pouquinho de coisas que estão... E eu tento entrar nele e tentar dar uma suavizada, assim, nessas coisas. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês, vamos acabar com o tango, né? Olha só, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês um tango, gente, que se chama Cambalache. É uma coisa maravilhosa. Cambalache, que fala do século XX. Esse é um tango escrito em 1934. Imagina, daqui a pouco vai fechar 100 anos e ele fala de como vai ser 100 anos depois. E o cara acerta muito. Levanta o braço quem está aqui na minha frente, quem conhece esse tango, Cambalache. Silêncio, ninguém. O que eu imaginava. Como é que pode isso, né? Os caras crescer sem ouvir o Cambalache. Siglo XX. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Olha essa maravilha. Tem a letra, tá? É em espanhol. Ah, vocês escutam a música, não? Tu não ia cantar, Tarta? Sim, vou cantar, mas é 3 minutos, é muito rápido. Vocês estão escutando? Não. Tira o fone. Mas tá ruim. Não. Agora foi. Sério que eu não vou conseguir? Não, pera aí, eu vou tentar tirar o compartilhamento. É muito bom isso aqui. Professor, para de compartilhar e quando aparecer a opção de compartilhar... Vou de novo, né? Botando aquela opção com áudio, né? Espera aí. É bem rapidinho, gente, mas a gente vai demorar mais tempo até acertar isso aqui, né? Mas vamos lá. Eu vou lá na opção, e tu diz que Share Sound, né? E aí eu vou ir direto nela também, que eu acho que aumenta. E agora... ¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. Estão ouvindo? ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se siente arrepentido de haber nacido. Julio Sosa. Sí, bueno, lo digo porque, mire, actualmente tango. uno no sabe quién es quién. Todo el grupo, todo papel pintado, viejo. Tiene razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. Sí, no, pero... ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? ¿Un trago? Sí, mire, prepáreme un dicepolín bien amargo. ¿Cambalache? El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traición. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escalafón.
los inmorales nos han igualado y uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescarpasa y Napoleón, Chatazo y Marimón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y femenino. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale, hermano, dale que va. Y allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey. El que vive de las minas, el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. Que maravilha, né? Conseguiram entender alguma coisa ou não? Só quando tu cantou. Joia, joia, joia. Não, olha, vocês são fogos, né? Então tá, né, gente? Por hoje é só. Por hoje é só. Gente, acho que é por aí, tá? Não, o tango é muito bom. Depois, se quiserem pegar a letra, tu vai vendo coisa que, meu Deus, é de assustar. Mas é muito bom. Julio Sosa é um dos grandes tangueiros do mundo, é um uruguaio, né? Assim como La Comparsita. Vocês já ouviram o maior tango, né? Sabiam que o maior tango de todos os tempos é uruguaio? Isso é grave. Coração. Não conhecem La Comparsita? Então deixo para outra. Esse eu sei de cor, né? Essa é mais fácil. Pessoal, ficamos por aqui hoje, então. Boa sequência aí para vocês. Bom restinho de carnaval. Se protejam, por favor. Tá? Cuidem aí da saúde, em primeiro lugar. Feito, Tartar. Abraço.